Boa noite. Quanto tempo, hein, Catarina? Não é, gente? Estava até com saudade de vocês, viu? A gente há muito tempo. Há quanto tempo já? Tem um tempinho. Uns 2 meses que a gente não faz uma live. Mas Eu isso tava não foi sentindo por até falta, isso não foi por falta de eu te chamar para fazer, né? Mas aí, É o quê? mas é verdade. Eu, hein? Não. Boa noite, pessoal. Tô vendo, quer dizer, eu tô vendo mais ou menos, né? Porque tá um pouco longe. Hoje a gente está fazendo uma live muito legal aqui. Tá mais profissa hoje esse negócio, né, Catarina? Isso. Só que eu A vou gente ter tá que com ler o os Igor comentários E aí tá mais legal hoje aqui, tá mais... pelo celular. Não consigo mais ver os comentários, né? Eu tô tentando, mas não vou conseguir. Vai Nem de não, óculos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô vendo que vocês estão entrando aí. Acho que... Como é que tá aí, Catarina? Dá mais um minutinho pra turma chegar. Isso. Eu não Tá tô vendo conseguindo, nada, você não. Eu não não tá tô conseguindo. conseguindo. Como é que faz aqui para poder ela conseguir acompanhar aqui? Eu acho que ela tem que... Pode entrar pelo seu Instagram. Ah, pelo meu. Então tem que ser pelo meu. Ah, sim, porque eu tá logado ali. Pessoal, hoje a live é sobre abdominoplastia, umbilicoplastia, é sobre lipoaspiração, as indicações de quando que faz a lipoaspiração, quando que faz a lipoaspiração com a abdominoplastia, se é mini, se é total, se é subtotal. Eu tenho umas nomenclaturas próprias que eu gosto de usar e isso facilita o paciente no consultório na hora de ele pedir a explicação para mim. Eu consigo com algumas formas assim, com algumas maneiras que eu elaborei para poder simplificar para o paciente. Então eu vou falar a mesma coisa agora para vocês, para a gente poder fazer o paciente entender o que quais são as indicações para cada situação especificamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar... O que foi? Tá dando um delayzinho, mas tá dando. Tô me acostumando aqui nos comentários. É assim mesmo, é assim mesmo. Então, um delayzaço, né? Também tô... Mas tá bom, vai dar certo. É isso aí. Pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam assim, poxa, por que determinado paciente... Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fala assim, pô, quero fazer uma lipo com você. Eu falo, não vou fazer com você não. Aí ele pergunta, por que não? Porque você não tem indicação de fazer lipo. Como não tem indicação de fazer lipo? Essa barriga aqui e tal. Pois é, mas aí o seu caso não é uma lipoaspiração, o seu caso é gordura visceral. Você teria que fazer montar uma estratégia para poder perder a gordura visceral, porque não teria como fazer uma lipoaspiração, não teria efeito, não teria um bom resultado se a gente fosse fazer uma lipoaspiração num paciente de gordura visceral. Eu selecionei uma primeira imagem aí, Igor, vê se você consegue colocar. Não, eu sei até que amigo é Ah, esse. pelo amor de Deus, Esse Catarina. amigo tá chateado, tá? Tá nada. Porque a gente opera outros amigos. Tá nada. A gente até brincou Esse que a gente ia primeiro fazer uma caso aí. pool party Não. com ele Não. e só ele que não ia ficar Primeiro malhado. de todos, primeiro né? de todos. Primeiro de todos. Não, é um que tem um abdômenzão lá grandão. É o do homem barrigudo. Naquela sequência que eu coloquei. Não, É isso mesmo. Não, é na sequência, na primeiro de todos. É do homem barrigudo. Não tá na sequência certa não, então. Tá não. Você falou da gordura visceral, manda esse homem barrigudo aí, vai, manda pra esse aí, mas ele não tá na sequência, mas tudo bem, a gente vai selecionando aqui. Bom, esse é um caso em que a gente gosta de falar muito sobre o paciente que tem gordura visceral. E é um paciente que, se fosse fazer uma lipoaspiração, o resultado não seria adequado. Por que isso aí? Porque você perceba lá, o paciente tem um abdômen que, se a gente fizer toda a lipoaspiração daquele abdômen ali, no final ele vai continuar com aquela barriga distendida. Vai melhorar um pouquinho? Vai sim, vai melhorar um pouquinho, mas é muito sutil o resultado. Ele continua com o abdômen completamente distendido e o resultado ele é pífio, um resultado aquém, né? Um resultado que não tem contundência. Fica um abdômen ainda globoso e com aquele mesmo aspecto ali de abdômen distendido. Por que isso acontece? Porque a gordura desse abdômen não é aquela gordura aspirável. Essa gordura ela é interna, ela está abaixo da parede abdominal. A gordura abaixo da parede abdominal não tem como você aspirar, ela está interna, ela está entre as vísceras, ela está lá no meio da tripa ali, misturada ali. Então não tem como você fazer lipoaspiração num paciente desse. Esse paciente ele tem que passar por um processo de emagrecimento
para fazer a perda da gordura visceral. Como é que faz isso? É dieta, exercício físico, você tem que entrar naqueles programas de melhora lá da questão do metabolismo basal, aumentar o exercício físico, ou seja, fazer essa gordura ir embora. É claro que isso tem muita a questão genética, está muito relacionado a isso também, a questão dos hábitos, a questão genética, a questão da idade principalmente, isso tem muito a ver com a idade. Então isso tudo faz muita diferença e muitas vezes o paciente ele se frustra, porque ele chega no consultório e fala assim, eu quero fazer uma cirurgia, quero fazer uma lipo, quero fazer uma plástica de abdômen. E aí encontra uma situação dessa aí, infelizmente é impossível você realizar uma cirurgia no paciente. É aquele tio que você pega, parece que ele engoliu uma melancia. Quando você toca, é durinha. É duro. Então, a gordura que o Júlio tira é a gordura só que está abaixo da pele. Aí você pega assim, ó, você faz aquela pinça aqui, ó. Você faz aqui assim. A pinça é pequena. Aí a pinça de pele, a pinça de gordura? De pele e gordura, né, que a gente chama ali, que essa pegada, você vê que é pouquinha coisa. Logo abaixo ali já está a peça muscular. Então, não existe possibilidade de fazer nenhuma cirurgia nesse paciente. O paciente tem que realmente mudar de hábito e perder bastante peso, bastante gordura visceral, para que aí sim ele possa ser candidato a uma cirurgia plástica. A gente tem um amigo, né, Catarina? Ele fica bravo comigo quando eu falo isso com ele. Mas não parece... Olha, se ele estiver vendo a live, e não é você, tá? Você é bem menos. Amigo, é um outro amigo, né? Não, mas é bem menos. Ele fica bravo de verdade, porque a gente opera outros amigos. Amor, claro que não é ele, cara. Você tá doido? Todas essas fotos aí, gente, são fotos de internet. Então, se vocês olharem lá Google, vai estar lá um monte de foto repetida aí. Essas aí são as primeiras que aparecem lá. Isso. Eu vou pegando as fotos mais fáceis de todas. Não, tá? mas não é nem parecido, senão ele vai ficar chateado. Ele já está chateado com a gente, porque a gente não vai operar ele, enquanto ele não mudar. Não tirar aquela gordura que está lá dentro das vísceras. Aí ele fica bravo. Fica muito. Bom, aí na sequência, pessoal, a gente tem ali aquele paciente que chega lá com aquela gordurinha mais simples ali. Mostra que, agora sim, vamos tentar naquela sequência que eu separei lá. Aquela mais simples de todas, a primeira de todas aí. Essa aí, pois é, essa aí é o seguinte, é um abdômen que muitas vezes não tem que fazer nada, né? Você olha assim e fala assim, nossa, o que essa pessoa vai fazer no consultório? Bom, tem muita gente que chega assim no consultório, com essa barriga aí mesmo. E o paciente fala assim, eu quero fazer alguma coisa aqui para o abdômen ficar mais bonito. Claro que não é só o abdômen, né? Ali a gente vai fazer também uma lipo de cintura, muitas vezes coloca enxerto de gordura no bumbum, faz a lipoaspiração das axilas posteriores, coxa interna e tal. Mas a gente hoje o assunto é barriga, né? Então, na barriga ali, o que eu poderia fazer naquele abdômen ali seria uma lipo HD, marcar aquele abdômen mais, deixar ali mais desenhado, mais atlético. Às vezes o paciente pede para deixar os metâmeros, ou seja, marcar ali a intersecção entre os músculos, né, para aquele abdômen deixar de ser um pouco mais natural e ser um abdômen mais sarado. Isso é possível de ser feito. Agora, é claro que isso é de acordo com a vontade do paciente. Tem paciente que não se identifica assim. Tem paciente que não tem esse tipo de hábito, né, de ser frequentador de academia tão intensamente. Tem paciente que entende isso como uma barriga muito masculinizada e é óbvio que a gente não vai fazer nada que o paciente não queira. Obviamente que o paciente solicita muitas vezes para que a gente faça aquele abdômen mais marcado e a gente faz, mas tem paciente que não gosta disso, a gente faz só aquele abdômen mais sombreado mesmo, aquela marcaçãozinha lateral, que já está bom demais. Então isso é tudo de acordo com o que o paciente pede para a gente. Esse paciente também, a cirurgia para esse paciente é apenas a lipoaspiração. Não tem que fazer corte de nada, não tem que fazer nenhum tipo de cirurgia de incisão ali, de pele, nada disso. A cirurgia desse paciente é apenas a lipoaspiração, tá bom? Então, lembrando assim que, na minha opinião, né, porque eu tenho que dar aquela opinião do leigo, né? Esse abdômen aí, ele tem que ser bem trabalhado, porque se vai a um profissional que faz aquela lipo convencional, que fica aquela anatomia ruim, chapada e irregular, eu não trocaria esse abdômen que ela tem hoje pelo abdômen artificial, cheio de irregularidade, que não seja trabalhado, pelo menos esses músculos mais verticais. Isso aí é tudo que a gente fala o dia a dia no consultório. Isso é o que o paciente quer.
Muitas vezes o paciente ele não quer nada desse troço de abdômen trabalhado. O paciente quer um abdômen mais natural, ele quer apenas lipoaspirar, tirar aquela cintura ali, diminuir um pouco a cintura, afinar a cintura, fazer o bumbum, colocar enxerto de gordura no quadril. Hoje a cirurgia que eu fiz foi exatamente essa. Mas você não entendeu. Não entendi? O que eu falei? Olha só, estou falando que outros profissionais e as técnicas antigas faz só aquele chapado, não faz aquelas entradas que ficam naturais, não são atléticos, não são com aqueles músculos todos, aqueles quadradinhos, mas sim essa RAF mais mediana e as laterais para dar aquele contorno mais natural e mais anatômico. Então, o que eu falei, não trocaria essa barriga que você mostrou pela técnica antiga, aquela que ficava aquela coisa irregular, feia e sem contorno, por essa barriga aí, entendeu? Ok. Falando bem de você, ué. Bom, então é isso. Então esse caso aí é um caso que você pode ir de A a Z, pode fazer o que você quiser, pode desde fazer apenas lá um abdômen com a cintura mais fina e o abdômen mais chapadinho, ou até um abdômen super atlético, super masculinizado, isso vai de acordo com o que o paciente me pede. Bom, aí se a gente evoluir um pouquinho mais na casuística, aí dá uma passadinha aí para uma próxima imagem após essa aí. Aí a gente tem um outro abdômen na sequência, que é aquele abdômen que já tem uma gordurinha mais saliente ali, que já pode começar a perigar uma questão de excesso de pele. Eu não coloquei o paciente de lado ali para poder não mostrar, porque veja, a gente está falando de uma forma mais abrangente aqui, eu não vou ficar esmiuçando cada caso, mas esse paciente aí ilustra o que eu quero dizer. Se a gente chega com o paciente ali com um pouquinho mais de excesso de pele, vamos considerar que esse paciente não tem distensão abdominal, ele não tem diástase. O que é diástase? Vamos falar daqui a pouco sobre diástase. Diástase é quando você tem aquele abdômen distendido, normalmente por conta de grande excesso de peso ali no passado ali, ou simplesmente uma gravidez. A gravidez também estica o abdômen todinho, quando o abdômen retrai, quando o abdômen retorna, fica aquele músculo aberto, aquele músculo separado, e aí o abdômen fica um pouquinho distendido. Então aí, além do excesso de pele, você tem a diástase também, ou seja, o abdômen distendido. Vamos considerar que esse abdômen aí que a gente está mostrando, aumenta só um pouquinho, mais uma vez, por favor. Esse abdômen ele não tem diástase, ou seja, se tem diástase, a diástase não é significativa. Aquele abdômen que é somente o excesso de pele ali, levemente ali, caindo sobre a roupa ali. Vamos considerar esse abdômen aí que o paciente normalmente chega no consultório, às vezes o paciente é até no líparo, ou seja, aquele paciente que não teve filhos, né? O paciente que chega lá, não teve filhos, só tem esse abdômenzinho aí, pode voltar, um abdômenzinho mais saliente um pouquinho, mas ainda não teve filho e aí ele quer fazer uma lipo. Esse paciente ele fica ali quase em cima do muro ali para poder ter que fazer uma plástica de abdômen. Mas qual que seria a plástica de abdômen nesse caso aí? E quando que eu faria plástica de abdômen? Bom, ali no caso eu faria plástica de abdômen se o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu prefiro o meu abdômen chapadinho e abro mão da questão da cicatriz. Eu prefiro ter uma cicatriz aqui embaixo, a marca ali onde teoricamente é a cesárea, mas eu não quero ter excesso de pele. Por quê? O que acontece? Muitas vezes o paciente fala assim, vamos fazer só, eu sugiro, né? Vamos fazer só a lipoaspiração. A gente faz a lipoaspiração, a gente faz um renúvio, o renúvio muitas vezes retrai a pele e muito comumente a pele retrai a ponto de não mais incomodar o paciente, aquele excesso de pele. Agora, o renúvio, que é um retrator de pele, ele não é milagroso. Existem casos em que você tem a retração da pele e mesmo assim o paciente se incomoda com aquela pele ainda residual. O paciente tem uma boa resposta do renúvio, a pele voltou ali, tudo retraiu, mas ainda tem um pouco de excesso de pele. E o paciente ele fica incomodado com aquilo. Ele fala assim, podia ter feito uma plástica de abdômen. Então vamos lá, vamos fazer agora um segundo tempo, a gente vai ressecar a pele aí, tirar a pele. Então assim, esse paciente é um paciente que eu pergunto muito para ele, o que você prefere? Você prefere arriscar de fazer uma lipoaspiração com renúvio, retrair a pele e ficar talvez com excessozinho de pele ainda, ou seja, uma pele residual, e conviver com aquilo ali e abrir mão e não ter uma cicatriz? Ou você prefere já
entubar uma cicatriz e ter o abdômen mais chapado? Esse tipo de pergunta eu faço muito para o paciente. Por quê? Porque é um paciente borderline. É aquele paciente que você pode tanto fazer um mini abdômen para ele, né? E aí não teria nada de cortar aquele monte de pele lá em cima, mexer no umbigo, nada disso. É só mesmo ali tirar um pouquinho de pele embaixo ali, esticar um pouquinho mais, sem mexer em músculo, sem mexer em umbigo. Esse paciente é um paciente que é um paciente candidato ao mini abdômen. Mas também pode ser um abdômen, um paciente que simplesmente não vai fazer nada, fazer só lipo. Você entendeu a situação? Uma diferença entre os outros? Entendi. Então, esse caso é um caso muito comum também de chegar no consultório. É um paciente que você pode tanto partir para um abdômen mini, né, que é só aquela tirinha de pele que você remove ali e encaixa ali embaixo, ali na marca da cesárea, no caso o paciente não tem cesárea, vamos considerar, né? Mas, ou você simplesmente faz só a lipo ali, pronto, acabou, e o paciente vai entender que ele vai ter ainda uma pele residual, mesmo fazendo o renúvio, tá bom? Então, tem essas duas situações aí, que você pode partir tanto para um lado, quanto para o outro lado. Você tem que conversar com o paciente, explicar para ele os pós e os contras de cada ação dessa que você vai tomar, tá bom? Você conseguiu compreender? Tem alguma pergunta aí? Os pacientes gostam de perguntar. Não estou conseguindo ver, não está passando para mim não, nenhuma pergunta. É mesmo? Meu Deus. Você tem como deixar deixa aqui, que aí aqui ela vai... Pode chegar aqui, não tem problema. Pode ir cá. O que acontece? A gente vai conseguir, então, aqui, ó, Catarina. Ó, aqui os pacientes vão mostrando. Aqui. Aqui Conseguiu? eu estou vendo. Posso ficar com isso é um probleminha um pequeno problema de enxergar. Tá, e agora? Tá dando Falei, gente, ninguém está perguntando nada. Gente, fiquei triste. Mas estão perguntando, né? Não, estão perguntando. Então vai. Só aparece no seu. Só que agora eu vou para cima, vai para baixo, eu não... Tá ruim. Agora tá. Bom, pessoal, vamos seguindo então aqui, porque, né, para poder a gente agilizar. Olha só, a Cristiane quer mandar uma foto do abdômen e umbigo dela para fazer uma consulta online agora. Pode mandar. Vamos embora. Pode mandar aí pra gente. Como é que a gente faz para poder receber a foto dela? Recebe isso? Aqui? Desbloqueei o aqui. Pede para ela mandar no direct. Pode mandar no direct pra gente? Manda no direct que a gente vai resolver isso agora. Olha que legal, né? A gente faz uma... Abrimos consultas aqui online, gratuita. A gente faz aqui ao vivo. Aqui. Vai. Acho que você consegue aqui, né? É uma foto de frente e de lado ou só de frente? Uma frente e de lado, melhor. Que aí eu vou saber se tem diástase ou não, tá bom? Já dá para saber. Vamos seguir a próxima foto aí. Vamos lá. Pode mandar a próxima foto aí. Bom, a próxima foto na sequência, esse abdômen não tem erro, tá? Esse não tem dúvida. Esse aí, ó, esse não tem dúvida, é um paciente que precisa de tirar a pele. Esse não tem como chegar e falar assim, vamos tentar fazer um renúvio e tal. Então, você não tem conversa. Já deu é um aquela paciente dobrinha, que já dobrou e tal. Se você tentar ficar só no renúvio, né? só na lipo com renúvio, ali, você vai se lascar. Então não dá para fazer isso não. Tem que fazer realmente uma retirada de pele. Agora, qual é a retirada de pele que a gente vai fazer ali? Bom, vamos considerar que esse paciente, ele é um paciente que já teve um filho, já teve 2 filhos, é um paciente que quando você coloca ele de lado, tem aquela distensãozinha, aí você às vezes pede uma ultrassom, tem lá uma diástase grande lá, o que é diástase? Vou mostrar daqui a pouco o que é diástase. Mostra o que é diástase aí, ó. Tem aquela foto onde tem um desenho. Isso é uma diástase. O que é diástase? É quando você tem a separação da musculatura, o músculo está separado, né, pela gravidez. A gravidez tal, distendeu, né, o abdômen pela gestação da criança. Quando retorna, o abdômen ele não retorna completamente, ele continua ali com aquela abertura, com aquela separação. Isso chama diástase ou diastase. Nesse caso aí, tem que ser corrigido. Como é que é corrigido isso aí? Você abre ali, né, além de tirar o excesso da pele, você também fecha aquela diástase, você sutura aquele negócio ali, né, os 2 ventres abdominais, fechando ali e suturando e deixando aquilo ali rentezinho. Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Muito comumente, os pacientes chegam no consultório e falam assim, doutor, eu tenho diástase. Eu quero operar o meu abdômen porque eu tenho uma diástase. Aí eu, nossa senhora, gente, mas eu também tenho diástase. Eu nunca tive filho. Veja bem,
o fato de você ter diástase, o que significa diástase? O que significa a palavra diástase? Significa separação. Como é que chama aquela separação entre os dentes assim? Diastema. É um derivativo de diástase. Diastema, separação entre os dentes. Ou seja, a diástase nada mais é do que a separação, a abertura, a separação entre as partes. Não é o fato de você ter uma diástase não significa que é cirúrgico. Não necessariamente tem que ser operado. A diástase cirúrgica é aquela que está incomodando o paciente. É aquele paciente magrinho, mas mesmo assim, paciente magrinho, mesmo assim, é aquele paciente em que tem aquela distensão, o abdômen tem aquela barriguinha lá saliente, aquele troço que incomoda pra caramba, e o paciente quer resolver aquilo ali. Então, essa diástase, ela é cirúrgica. Tá? Não é o fato de você ter uma separação de 2, 3 centímetros entre os ventres do músculo reto abdominal que está lá e você tem que corrigir aquilo. Não necessariamente tem. Eu lembro que uma vez eu tive um paciente masculino. Ele chegou no consultório, ele tinha passado por um outro médico e aí foi feita uma lipoaspiração nele. A lipoaspiração até boa, não tinha nada demais, mas tinha lá algumas irregularidades. E ele me pediu para poder realizar uma correção. Mas deu para poder melhorar bastante o abdômen dele, mas não tinha nada grave naquele abdômen. Mas ele queria corrigir a diástase. Aí, pô, que diástase que você tem, meu amigo? Não, tem uma diástase. Não, mas olha só, você tem uma diástase, aqui eu estou vendo a sua ultrassom, tem 2,5 centímetros de separação entre um músculo e outro, um reto abdominal e o outro. Não vejo necessidade nenhuma de você fechar esse músculo aqui não. Você faz o seguinte, procura lá um cirurgião geral, se ele topar fazer isso aí, de repente faz isso aí por vídeo, né? A gente faz, mas eu não vejo indicação de abrir o seu abdômen aqui embaixo para poder fazer essa correção. Aí ele foi, procurou um colega cirurgião, o colega entrou na cirurgia, fez uma videolaparoscopia pelo umbigo, e deu lá uns pontinhos na diástase ali e tudo. Eu não vi necessidade, mas como ele combinou aí com o cirurgião, não teve problema nenhum. O cirurgião geral fez a correção da diástase por vídeo e eu fiz a lipoaspiração dele. No final das contas ficou ótimo, só que ele começou a questionar o quê? A cicatriz no umbigo, porque ficou uma cicatriz no umbigo, obviamente. Porque é o acesso. É o acesso da diástase. Então assim, acabou que então a troca de repente não foi boa. Não foi válida, ele não gostou. O corte no umbigo deu uma mexida no umbigo ali, ele passou a se incomodar muito mais com a cicatriz no umbigo do que com aquela diástase que ele nem conseguia entender. Porque, veja, ele ficava de lado ali, o abdômen dele era chapado, completamente atlético, o abdômen completamente musculoso, todo traçado. E pena que eu não posso mostrar aqui porque isso não é ético e tal. Mas o abdômen completamente traçado, trincado ali, e ele tinha aquele negócio da diástase. Ele falou, tem uma diástase. Pô, tem a diástase, mas não significa que... isso já faz um tempo. Tem um tempinho já. E ele não, Júlio, não... Tá magoado até hoje? Eu levei pro coração. Levou pro coração, hein? Gente, faz mais de 2 anos. Tem, mas é um caso emblemático, porque o paciente não tinha que mexer nada naquilo ali, mas como foi uma combinação Você falou com que não era para mexer, aí foi mexeu, o umbigo ficou ruim. Não mudou absolutamente nada na silhueta do paciente, continua a mesma coisa em relação ao abdômen, a chapação do abdômen dele, ou seja, não é porque tem lá uma diástasezinha de 2 centímetros que você tem que fazer ela ficar 0. Né? Não é anatômico, eu tenho uma diástase de 5 centímetros, olha como meu abdômen dá uma chapada aqui, ó. Lindo. Quilos a menos, hein? 13, né? 13 quilos. 13 quilos. Tá de parabéns. Parabéns. Mas vamos seguir, vamos lá, vamos para as perguntas aqui, ó. Vamos lá. Uhum. Cadê? Mas deu para entender aí a questão da diástase. Não necessariamente a diástase é cirúrgica. Né? Quando você tem uma diástase que é cirúrgica, aquela que distende, aquela que está aberta e tal, aí você tem que ir lá e dar ponta e fechar. Aí você faz uma abdominoplastia, você faz a lipo com a abdominoplastia, com a intervenção da diástase. Aí você faz um abdômen que pode ser uma mini complicatura. Aí você vai evoluindo aí no grau de complexidade da cirurgia. Você repara que a gente começou a falar de
lipoaspiração, depois lipoaspiração só com aquela retiradazinha de pele ali, sem mexer no umbigo, e agora eu já estou falando naquela retirada de pele ali, sem mexer no umbigo, porém corrigindo a diástase, tá certo? Que é o que eu chamo de abdômen subtotal. Mas essa é uma nomenclatura própria, eu que inventei esse troço, assim, para poder explicar para os pacientes. Você quer falar uma coisa? Olha, a Cristina mandou a foto para nós. Mandou? Isso, vou mandar então. Vamos lá, vamos fazer uma consulta da Cristina? Cristina? Cristina ou Cristiane? Cristiane Brito. Cristiane, vamos lá. Cristiane Brito. Cristiane, ó, aqui... Tá aqui, ó, Cristiane Brito. Ah, você tá... Ah, vai vir para cá. Vai para aí, mas aí assim, ela tá permitindo então que seja mostrado na internet. Essa aqui, essa última aqui? Essa última aqui? Então vamos lá. Perfeito. Ela não mandou o rosto, isso é muito bom, né? Se tivesse mandado o rosto, não poderia estar mostrando, tá, Cristina? Bom, vamos lá. Esse Mas abdômen aí... muito, não tem como deixar um pouquinho menos mas eu tô vendo aqui, ó. Aqui, ó. Se você pudesse fechar um pouco mais o quadro Ixi, dela... Maria, ficou com problema de... Ixi, Maria, saiu, tá? Ficou com problema do vídeo aqui, ó. Ah, não, foi, voltou. Deu ali? Ah, ela conseguiu ver lá. Tá. Eu também tô vendo aqui. Bom, no caso dela aqui, ela já tem uma abdômen. Tem como ela explicar o que foi essa laparotomia que ela fez? Ela fez uma laparotomia, tá vendo? Tem uma cicatriz aqui de fora a fora, aqui, ó. Eu acho que tem do umbigo transumbilical. Vê se ela consegue explicar o que foi essa cirurgia dela. Ela falou? Ela falou, amor? O que ela falou? Não, ainda. Peraí. Aqui, ó. Tem várias pacientes aqui, sua aqui na minha cidade. Perfeito. Pede para ela poder falar. Aí. Cristiane, explica para mim o que foi essa cirurgia que você fez. E se você já tem filhos. Vamos lá. Que aí a gente consegue mais ou menos entender o caso dela. E ela não tem sobrepeso. Nossa Senhora, Sobrepeso casinho leve. bom. A gente teve um caso desse aí, muito parecido, que da irmã da Juliana. É isso aí. Mas o caso da irmã Juliana é um negócio mais complexo, porque ela emagreceu muito, tinha uma diástase grande. Vê se ela respondeu aí. Estou precisando ter essa resposta. Infecção generalizada, esterectomia. Bom, ela fez uma esterectomia porque ela teve algum agravo ali no útero, teve que ressecar o útero, teve que tirar o útero fora, e aí fez então uma laparotomia, que é uma cirurgia que você abre ali bastante ali do umbigo, ou seja, abre o abdômen completamente para poder fazer uma lavagem, ressecar o órgão que está comprometido, no caso dela o útero, e certamente talvez trompa e tudo mais, né? E certamente ela teve que fazer uma lavagem do peritônio e tudo mais, e para salvar a vida dela. Certamente não foi uma coisa simples, né? E aí teve essa cicatriz final aqui. Bom, o caso dela aqui, vamos julgar então... Deixa eu ver de lado. Ó, julgar então que ela com certeza ela tem um músculo reto abdominal dela foi rafiado. Foi o quê? Foi costurado porque simplesmente pelo fato de ter feito a laparotomia, o músculo reto abdominal foi aberto e depois ele foi costurado. Mas acontece que muitas vezes depois você tem uma abertura desses pontos ali. É o que a gente chama ali de hérnia incisional, né? Eu não sei se é o caso aqui, né? Hérnia incisional é quando você abre alguns pontos daquela costura internamente ali, né? Eu não sei se é o caso ali aqui, mas o abdômen inferior dela está um pouquinho distendido. Eu não sei se é só porque ela engordou um pouquinho ou se realmente tem algum tipo de hérnia incisional. Deve ser uma mas gordura pode mesmo. ser apenas... Ela contou que tem filho de 19 anos, mas nunca foi gorda. Aham, entendi. Tem um corpo bom. Então, aí nesse caso dela, ela é jovem, né? E ela tem esse abdômen com essa gordurinha localizada. O que a gente faria aqui? Como ela já tem um corte abdominal, como ela já tem uma laparotomia, uma incisão lá de fora a fora, essa incisão ela é inestética, não é uma incisão que tem lá uma boa cicatriz, e também não vamos aqui agora condenar lá o colega cirurgião geral que salvou a vida dela, porque o objetivo de uma cirurgia geral é salvar a vida, não é estético, né? Então a gente não vai falar que a costura não ficou muito boa. Não é o objetivo da cirurgia geral a costura da pele, gente. Muitas vezes a costura da pele o cirurgião geral faz lá em 1 minuto, né? Faz ali chuleio mesmo, porque eu sei, porque eu sou, né, cirurgião geral também,
tive que passar por isso, já dei muito ponto chuleado em abdômen de paciente grave para salvar a vida. Então, não é o caso aí, tá? Então, mas essa costura agora que a gente está pensando na questão estética, essa costura da pele, como como é uma costura inestética, a gente pode fazer uma espécie de abdômen âncora, tá? A gente faz primeiro a lipoaspiração ali de toda aquela gordura que está debaixo da pele, totalmente. Depois a gente pode abrir o abdômen como se fosse um abdômen total, ou seja, descolar completamente o retalho, conferir o músculo reto abdominal dela se está fechadinho direitinho. Se não tiver, a gente refaz a costura dele, ou seja, a aplicatura do músculo, e depois vem tirando o excesso de pele, né? Você vai tracionando esse abdômen para baixo aqui, para ver o máximo de pele que eu consigo tirar desse abdômen. O que sair de pele, a gente está no lucro. E aí você reposiciona o umbigo, refaz esse umbigo para ele poder ficar mais redondinho, acerta a RAF mediana dela, você vê que a costura dela está um pouquinho distorcida ali, muito provavelmente pela cirurgia que ela teve, e a gente refaz então aquela costura todinha, porque a gente pode fazer um abdômen âncora, visto que ela tem uma cicatriz mediana. Então, se eu fizer, âncora é quando você vertical, exatamente. Âncora porque você lateral. Já tem um corte assim. Toda vez que o paciente tem um corte assim, eu posso fazer um abdômen âncora. Que é aquele abdômen que é assim, ó. Por quê? Porque ele vai ter um corte aqui embaixo, tá certo? Porque eu preciso de ter o corte aqui embaixo para poder tirar o excesso de pele aqui de baixo. Então esse corte aqui de baixo é obrigatório, tá bom? Que eu tiro aqui o excesso de pele aqui, ó. Aqui, ó. Tira esse retalho aqui que tá sobrando. Mas eu vou fazer também uma âncorazinha aqui, ou seja, tirar o excesso de pele aqui assim também, ó, ou seja, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Ó, tá vendo? Por quê? Porque esse corte nesse sentido aqui, essa cicatriz aqui, tá bom? Então, basicamente é isso aí. Estou tentando achar aquele... A cirurgia dela é uma abdominoplastia, lipoaspiração, abdominoplastia total, com um abdômen em âncora e tratando o músculo reto abdominal, conferindo lá o músculo reto abdominal e ajustando lá a cicatriz umbilical e por aí vai. É óbvio que no caso desse aí também a gente vai fazer lipoaspiração de cintura, vamos fazer também o bumbum, deixar o bumbum bonitinho, arco supraglúteo, vamos conferir coxa interna, como é que está a questão do culote, por aí vai. Dorso, né? Isso aí. Então, isso aí é... Estou tentando achar aquele antes e depois do abdômen âncora que você fez, que ficou tá muito aqui, ó. bom. Tá aqui, ó. Bom, vamos seguir então? Mas tá aqui, ó. Você quer achar aqui, ó. Depois a gente acha. Tem mais pergunta aqui, peraí. Vai. Pô, legal essa aí da paciente mandar um caso. Tem gente mandando mais aqui, ó. A Andressa quer também mandar. Pode mandar. Enquanto der tempo, a gente está fazendo, tá? Vamos lá. Mas aí vamos seguir então na complexidade dos abdômenes. Então aí a gente parou aqui, naquele abdômenzinho que tem um pouquinho de excesso de pele, tem a diástase, essa diástase é cirúrgica, ou seja, tem que fechar porque ela está distendendo. E agora a gente tem aquele abdômen mais completo, aquele abdômen que não tem erro, aquele abdômen total, né? Que é aquele que você tem que realmente tirar muita pele do abdômen, tem que mexer no umbigo e tem que corrigir diástase. Quer ver? Você pode mostrar um outro caso ali, mais avançado na frente ali? É esse aí, ó. Esse abdômen não tem erro, né? Esse é o abdômen total. Por quê? Porque esse abdômen eu tenho que começar fazendo o que nele? Eu tenho que começar lipoaspirando, tenho que fazer a lipoaspiração dele todinho. Claro que eu não vou ficar fazendo muito lipoaspiração ali do umbigo para baixo, né? Porque aquela peça todinha do umbigo para baixo, aquela elipse ali do umbigo para baixo, vai sair toda. Então eu vou tirar todo aquele excesso de pele, toda aquela gordura, então não tem sentido ficar... Isso, então do umbigo para baixo, vai ser todo removido. Isso aí. Então eu vou fazer a lipoaspiração do umbigo para cima, né? E aí a gente faz abertura por baixo, resseca toda aquela elipse ali do umbigo para baixo, a gente vai descolar o abdômen todo, a gente vai expor a musculatura do reto abdominal, certamente ela vai ter que ser plicada, ela vai ter que ser fechada, ou seja, suturada, né, que é o que eu chamo de fechamento da diástase, que aí com certeza vai ter uma diástase boa para fechar, e finalmente a gente faz então a retirada dessa pele e reposicionamento do umbigo. Esse é o abdômen total. Então você repare que a gente tem vários caminhos ali para poder seguir. A gente pode começar apenas com uma lipoaspiração,
A gente pode fazer uma lipoaspiração com uma leve retirada de pele, que eu chamo de lipoaspiração, e um mini abdominoplastia. Depois você pode ter a lipoaspiração com mini abdominoplastia e o tratamento de uma diástase que possa estar incomodando esse paciente. Depois, que isso aí é o abdômen subtotal. E finalmente você pode ter o abdômen completo, que é aquele abdômen que você tem muita pele para tirar, tem que tratar o umbigo, tem que fechar a diástase do paciente, ou seja, é um abdômen total. Então, essas decisões sobre qual é a melhor cirurgia para cada paciente, a gente toma essa decisão normalmente no consultório. Ali, junto com o paciente, a gente vai tomar essa decisão. O seu abdômen tem que ser um abdômen total, o seu abdômen tem que ser um abdômen total. Agora, tem muitos casos em que eu tenho o que eu chamo de borderline, que é aquele paciente que fica ali em cima do muro. Esse paciente, eu posso tanto partir para um mini abdômen, como eu posso partir para um abdômen subtotal. Ou eu posso, muitas vezes, pegar um caso em que eu posso ali partir para um subtotal, ou posso fazer logo também um abdômen total. Aí é aquele paciente que fica exatamente na transição entre uma questão e outra. Aí como que eu tomo essa decisão? Essa decisão eu tomo com o paciente. Eu pergunto muitas vezes para o paciente assim, olha, o seu abdômen, muitas vezes ele é pode abrir mais, pode chegar mais, pode tirar a imagem, Eu falo assim com o paciente, olha, o seu abdômen, ele é um abdômen que, se a gente pensar, né, eu pergunto assim, o que te incomoda mais no seu abdômen? Esse abdômen aí, você tem muita pele aí e tal, mas não tem tanta pele assim a ponto de fazer um total. Se eu for tentar fazer um total, pode ser que eu não consiga chegar até aqui embaixo, então eu tenho que cortar um pouquinho antes, ou seja, no final você pode ficar com um corte assim e um Tzinho aqui. Esse Tzinho lá embaixo, lá, né, perto da marca ali. Normalmente o biquíni cobre, né? Mas às vezes não, às vezes ele passa um pouquinho do biquíni. Por quê? Porque é um abdômen que você não teve como fazer um total completo. Aquele Tzinho ali normalmente é o local onde era o umbigo. Por quê? Porque não tinha pele o suficiente, mas foi tentado um total, então foi esse abdômen feito. Mas esse mesmo paciente, a gente poderia ter feito nele um subtotal. Porque já que ele não tem tanta pele sobrando assim, mas tem que tratar a diástase dele, então poderia ter partido para um subtotal. Só que, às vezes, esse paciente tinha um umbigo muito baixo, às vezes ele não tinha tanto excesso de pele assim, então aí, se eu faço um subtotal, se eu tiro apenas aquela pelinha de baixo do umbigo ali, ou seja, bem abaixo do umbigo, e só desço o umbigo dele um pouquinho, às vezes nem desço nada, porque se eu descer o umbigo pode ficar muito baixo, ele vai continuar ali com um excesso de pele aqui, um pouquinho de pele sobrando aqui acima do umbigo. Esse paciente, ele saiu com o abdômen subtotal, mas ainda ficou bom, porque a cicatriz ficou pequenininha, né? Com o subtotal a cicatriz é pequena. O umbigo dele não foi mexido, porque o subtotal não corta em volta do umbigo. Porém, ele ficou com um pouquinho de excesso de pele aqui, ó, acima do umbigo. E aí? Você perceba que eu tenho os dois lados da moeda. Eu tenho um abdômen. Se eu tentar uma coisa, eu vou ter um paciente com um abdômen com uma cicatrizinha sobrando aqui, extra aqui embaixo, e aquele corte maior, e o umbigo mexido. Se eu tentar outra coisa nesse paciente, eu posso ter, tudo bem, um corte pequeno, um umbigo não mexido, mas eu posso ter um excesso de pele aqui em cima, porque o abdômen não foi totalmente esticado, porque eu parti com uma outra linha de técnica, de raciocínio e tal. Então, o mesmo paciente eu posso abordar de duas maneiras. Um vai ter uma vantagem e uma desvantagem, o outro vai ter, o outro lado da moeda vai ter também uma vantagem e uma desvantagem. E como eu tomo essa decisão? Eu tomo essa decisão normalmente com o paciente. A pergunta que eu faço para ele é a seguinte: o que te incomoda, por exemplo, nesse caso, nesse borderline, o que te incomodaria mais? O que te incomodará mais? Um possível excesso de pele aqui acima do umbigo, ou seja, aquele abdômen que você está na praia, ok, você tem um cortezinho pequenininho no seu umbigo, ali no seu abdômen, não é grande, seu umbigo está intacto, ninguém mexeu no seu umbigo, aquele umbigozinho natural, mas quando você senta aqui assim, fica uma dobrinha aqui, ó. Ainda vai ter um excessozinho de pele aqui em cima do umbigo aqui. Ou você acha que vai te incomodar mais o fato de você estar com o abdômen chapado
né? Que aí no caso foi partido total. Abdômen chapado, umbigo, aí sim, umbigo mexido, aquele umbigozinho que tem um corte nele, e um corte grande, com talvez até uma cicatrizinha em T aqui embaixo. O que vai te incomodar mais? Uma aí coisa ou outra. Aí o paciente fala, pô, acho que incomoda mais esse negócio desse abdômen com esse corte grande aqui e essa cicatrizinha no umbigo. Então acho que eu vou preferir ficar com um excessozinho de pele aqui. Aí muitas vezes a gente passa até o renúvel, não tem? Exatamente. Aí você passa o renúvel. Então, assim, a estratégia para cada situação, ela não pode ser tomada apenas pela cabeça do cirurgião. O cirurgião, obviamente, que ele vai saber distinguir o que é melhor, o pior e tal. Mas quando você tem uma situação borderline, que é aquela situação que, se você for para um lado, não está errado, e se você for para o outro lado também, não está errado. Os dois lados você pode fazer uma coisa ou outra, cada lado vai ter uma vantagem e uma desvantagem. O que você faz para resolver? Como você faz para resolver qual a decisão tomar? Conversa com o paciente. Veja o que incomoda mais esse paciente ou o que incomodará mais esse paciente e o que ele terá de mais aceitação ali no caso dele. Deu para entender essa parte? Deu, né? né? Eu já estou acostumada aí, ó. Tem que perguntar aí, ó. Se eles conseguiram Opa, entender. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, meu amor. E olha só, ele não para de falar e tem um monte de perguntas. Vamos tem lá, gente então. aqui que está Agora mandando vamos... 4 vezes a mesma pergunta. Então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora eu me perdi. Quem que perguntou sobre cicatriz? Como fica a cicatriz da abdominoplastia? Ó, você viu isso aqui, ó? Você viu isso legal. aqui, ó? O quê? Deixa eu ver. Dá licença, né? Você se acha, né, Catarina? Vamos lá. Vamos lá, pergunta de novo, sobre a cicatriz. Como fica a cicatriz de abdominoplastia? Bom, vamos lá. Todo e qualquer cirurgião plástico, ele quer a melhor cicatriz do mundo. O cirurgião, gente, ele não gosta de cicatriz grande. Eu tenho 2 opções, vou fazer uma cicatriz grande ou pequena. Vou fazer a grande, porque, porque eu não tinha nada para fazer, eu fiz uma cicatriz grande. Bobeira, né? Tô lá de bobeira mesmo, meto uma cicatriz circular no paciente. Gente, o cirurgião, ele quer fazer a menor cicatriz possível. Mas o que adianta eu fazer uma cicatriz pequena aqui, para poder economizar corte, e ficar 2 torceiras sobrando aqui de cada lado? 2 excessos de pele aqui. O cirurgião, ele faz a cicatriz menor quanto for possível. Mas enquanto houver excesso de pele a ponto de dobrar ali e fazer bico, fazer orelha aqui dos lados aqui, ele tem que tirar. Senão fica 2 orelhas, depois tem que voltar e corrigir, tá bom? Então a questão do tamanho da cicatriz não é porque o cirurgião quer fazer esse... meu cirurgião... Eu já ouvi muito. Doutor, eu vim aqui para você me consertar, porque eu fui no outro médico lá, ele me aleijou. Te aleijou por quê? Porque era o tamanho da cicatriz. Eu falei, você tem uma foto antes para mostrar? Aí o paciente mostra. O paciente tinha aquele abdômen avental. Ele fez uma cicatriz grande em você porque você tinha excesso de pele até aqui atrás. Então, se ele não tirasse esse excesso de pele até aqui atrás, você certamente teria uma cicatriz pequena e 2 orelhas aqui nas laterais. E não adiantar nada, ia ter que voltar. Então, a cicatriz, o tamanho da cicatriz, o cirurgião ele não é doido, ele quer fazer sempre a menor possível, mas a menor possível. Bom, a questão da estética da cicatriz. Cicatriz a gente quer fazer sempre a mais fina possível. Só que muitas vezes tem uma série de coisas ali que influenciam na espessura da cicatriz, na cor da cicatriz, na qualidade da cicatriz. Primeiro, genética. Segundo, se teve alguma infecção pós-operatória, uma infecção localizada ali pós-operatória, muitas vezes você tem pequenas infecções localizadas que interferem na cicatrização. Terceiro, repouso do paciente. O paciente se comportou no pós-operatório, foi aquele paciente avacalhado, que fez uma estripulia, que mexeu, se movimentou, subiu de qualquer jeito. Toda vez que você se movimenta no pós-operatório, você força a cicatriz, você tende a alargar a cicatriz. Se alarga a cicatriz, ela fica mais grossa, mais queloidiana, mais cicatricial, mais escurecida. Então, assim, não eu tô aqui de bobeira, vou fazer uma cicatriz feia. Não é? O cirurgião ele quer fazer uma cicatriz perfeita. E a gente tem tudo para poder fazer a cicatriz mais perfeita possível. Só que você tem outros fatores que influenciam. Hoje em dia a gente tem cola cirúrgica, você tem fio do mais alto grau de evolução e especificidade tecnológica para você poder ter as melhores costuras. Mas não é só isso.
tem muita coisa que influencia no resultado final e que pode deixar uma cicatriz realmente não favorável. Então tá, vamos lá. Digamos que a cicatriz não ficou legal. É uma pergunta, me perguntaram muito, é porque tá vendo no nosso Instagram a respeito do laser de CO2. Perguntou aqui se o laser de CO2 melhora a cor da cicatriz. Pessoal, hoje em dia a medicina ela é extremamente evoluída. Então, assim, eu tenho no meu consultório um índice muito baixo de problemas com cicatrizes. As cicatrizes, normalmente, elas evoluem muito bem. A gente tem lá um protocolo para poder a cicatriz ficar melhor possível, né? A gente tem lá, começa pela tecnologia que a gente utiliza nos fios, a orientação, paciente bem orientado, cuidados com a ferida operatória, para o paciente não ter infecção naquela ferida, uso de cola, uso de curativo específico. A gente tem lá as drenagens super bem feitas ali para poder manter o paciente contido, uso de espuma pós-operatória, os modeladores acertados, mas eventualmente você tem uma cicatriz que começa a sair do prumo. Você tem lá, a gente, por isso que eu falo tanto, eu preciso de ver esse paciente. Quanto mais perto da gente esse paciente tiver, melhor. A gente fica mais de olho no paciente. O paciente tem que voltar lá. A gente vê o paciente normalmente na primeira semana, umas 2 ou 3 vezes ali. Na verdade, é todo dia, né? As meninas estão lá todo dia fazendo as drenagens e elas são os meus olhos. Ele pede foto todo dia, manda tudo. foto pra gente, bota no grupinho do paciente. Se tiver uma pele um pouco esquisita, a gente já manda fazer logo um laser, manda fazer um ozônio e tal. E tem uma série de coisas que a gente faz. Mas aí, a gente vê esse paciente. Na semana seguinte, vê também. Então, 15 dias depois já tira os pontos, 15 a 20 dias tira alguns pontos, né? Porque a maioria dos pontos que estão ali não precisam ser removidos, não são pontos absorvíveis, mas tem alguns pontinhos que tem que ser removidos. O paciente retorna depois com 40 dias, 40 a 45 dias, depois volta com 60 e depois com 3 ou 4 meses, que é a revisão final. Nesse período, o paciente ele pode apresentar uma evolução não satisfatória da cicatriz, ele pode apresentar a cicatriz, começar a crescer uma cicatriz hipertrófica, começar a querer ter uma queloidezinha. Ali você já instala alguns produtos ali em cima da cicatriz que vão inibir aquela queloide, que vão inibir a cicatriz hipertrófica, vão normalmente conseguir ajustar aquilo ali. Mesmo assim, se você tiver uma cicatriz que ela é não responsiva ao tratamento, uma cicatriz que não teve êxito no tratamento, a gente pode depois encaminhar esse paciente para poder fazer ali o tratamento com laser terapia, com laser de CO2. Tem uma série, a gente pode fazer corticoterapia, a gente começa primeiro com a corticoterapia, que é injeção de corticoide, e depois a gente pode passar, em uma fase um pouco mais avançada, para o laser de CO2, que é uma tratativa daquela cicatriz, para que a cicatriz ela retraia, ela fique menor, fique mais imperceptível. Isso tudo é possível de ser feito. Então, assim, aqueles abdômenes em que você tem aquelas cicatrizes horrorosas, aquelas cicatrizes alargadas, escuras, cicatrizes feias, isso não existe mais. Isso aí é coisa do passado. Você pode até encontrar casos assim, mas com certeza absoluta não foi o paciente que seguiu com o cirurgião. O paciente ou ele abandonou o tratamento, ou ele não quis mexer, ou ele sumiu, ou ele fez... Porque existe tratamento para tudo. Hoje em dia você pode, até uma cicatriz de boa qualidade, você pode deixar ela melhor ainda. Você fala assim, ó, essa cicatriz não tem nada que fazer. Ah, não, mas eu quero ver se eu consigo melhorar mais ainda, deixar ela mais imperceptível ainda. Ok, vamos fazer um laser CO2. Você consegue fazer a cicatriz ficar praticamente invisível ali. Então, existe tratamento para tudo hoje em dia. A gente está com excelentes resultados com o laser de CO2. A gente tem lá uma equipe multidisciplinar, né, que robustece lá a nossa clínica a cada dia, né? Graças a Deus. Amém, amém. Vamos lá, mais perguntas. Mais perguntas. Vamos lá. A Thaisa Leves pergunta assim, como saber se tenho diástase? A Nossa Senhora da Diástase, né? Como diz o Diogo. O quê? Como assim? O que é a Nossa Senhora da Diástase? É porque a pessoa tem que saber diagnosticar. Porque o que acontece? A diástase é uma palavra quase que, assim, a pessoa tem medo. Gente, diástase, a maioria das pessoas que tiveram filho tem diástase, ok? A diástase, como eu falei,
Não é pecado você ter diástase. Você pode ter, tá? Diástase à vontade. O problema é o seguinte, essa diástase que você tem, ou seja, essa separação entre os músculos, é uma separação que faz efeito estético em você? Não, Eu já vi uma paciente na academia malhando Você, e a barriga... você, O quê? faz isso. O quê? Quando você tá malhando assim, abdominal, Não, eu solta sei, um ovo, tem, solta um tal, ovo. porque eu sou homem, eu já fiz, já malhei muito no passado, malhava muito, e o esforço físico de academia muitas vezes promove a herniação do conteúdo abdominal para fora daquela musculatura ali. Aí quando você malhar, fizer isso aqui, ó, solta um de ovinho. acordo com o movimento que você faz, você Começa a estufar estufa ali, ó. alguma Porque coisinha aqui bem no meio. O ó. homem, normalmente, ele tem diástase promovido por obesidade ou por esforço físico intenso, né? Esforço físico E o seu foi o quê? absurdo. As duas coisas. A vida toda eu fiz academia, malhei e tal. Não. Então, mas o que acontece? Aquilo ali tem que estar incomodando a pessoa, tem que ser... aquilo ali não me incomoda absolutamente nada. Aqui, ó. A não ser quando eu faço um movimento de abdominal, que aquele negócio incomoda um pouquinho. Mas para mim não muda nada a minha vida. Mas para as mulheres é diferente. Muitas mulheres, eu já vi uma moça na academia uma vez malhar, o abdômen dela trincado, chapado, mas quando ela fazia o movimento, acontecia isso. Aí eu vou perguntar assim, isso te incomoda? Porque só naquele momento que você vê aquela protuberânciazinha que ela vai malhar. Quando ela está em pé, está retinha, aquilo ali não muda nada, está escavado o abdômen Então agora dela. eu que vou fazer uma Então, consulta. calma, então vai, vamos lá. Fazer uma consulta. Mas eu acredito o seguinte, por exemplo, a diástase Você normal... tem diástase? Não tem nada. Tem, claro que tem. Sua diástase deve ter uns 2,5 centímetros, que é uma diástase normal para uma mulher que teve 2 filhos e aumentou 8 quilos na gravidez. 7 e 8. É exatamente isso que acontece. Uma mulher que está no peso, que teve 2 filhos e que não aumentou mais que 7 quilos na gravidez. Normalmente a diástase é isso aí, de 2 a 3 centímetros. Essa diástase de 2 a 3 centímetros que você tem, não te incomoda. Tá, mas aí a pessoa... Então não é cirúrgico, correto? Tá, mas aí vai que a pessoa tem uma diástase de, sei 4. lá... 4,5. Isso. Ok, e aí? Aí você concorda comigo que a cintura, isso tudo dela vai ficar mais largo? E se você conseguir fazer plicatura assim, ó diminui? Não, mas olha aí que tá o negócio. Aí começa esse monte de mito. Não vá imaginar que se você fechar a sua diástase vai melhorar. Não, mas com a sua lipo também. Isso não é uma calça jeans, tá? Você vai lá e fez igual, né? Você fechou 3 centímetros aqui, vai diminuir. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Você não muitas pode mulheres pensam. Eu pensava assim que aumentava até a largura da cintura. Se você tiver uma diástase de 5, 6 centímetros, óbvio, se você fechar, vai melhorar a cintura. Mas aquela diástasezinha lá de 2, 2,5... Que fica aquela barriguinha, parece que está grávida? Ah, não. Aí é cirúrgico. Aquele paciente que tem uma diástase lá, 4 centímetros, 4, 5 centímetros, que ela fica em pezinho assim, aí ela é magrinha, mas fica aquela barriguinha distendida, aí aquele paciente aquela barriga totalmente cirúrgica. O músculo já abriu. Sim. E começa tipo uma hernia, sei lá. Cirúrgico, é um paciente que pode ser submetido à cirurgia perfeitamente. Eu faço vários casos assim todo dia, toda semana. É esse paciente que eu estou falando. Esse paciente, ele, na minha opinião, é claro que isso aí é o paciente que vai tomar essa decisão, mas é um paciente cirúrgico, um paciente que pode sim ser submetido à cirurgia. Tem indicação de ser submetido à cirurgia, tá bom? Entendi. Então, assim, aí eu não tenho pele, vamos lá. Tá. Eu tenho diástase, mas eu não tenho pele para puxar. Boa pergunta. Esse paciente que tem a diástase tem aquela barriguinha estufadinha, paciente magra, tem aquela barriguinha estufadinha, mas não tem pele. A pele, vamos supor, você faz de conta que você que não tem pele sobrando, mas tem uma barriguinha estufadinha ali, por conta da gestação, da gravidez, você faz uma ultrassom, tem uma diástase de 5 centímetros ali perto do umbigo. Né? 2 em cima, 3, ela vai, cresce ali perto do umbigo, vai dar 5, vai afina de novo. Esse abdômen é cirúrgico. O que a gente faz? Aí eu entro ali por baixo, né? Normalmente na cesárea, abro ali 1 milímetro abaixo de cesárea, tiro uma fita de pele, engloba a cesárea, a cicatriz da cesárea nessa pele, vai embora, joga fora. Fica uma cicatriz mais ou menos do tamanho da cesárea. Ou
um pouquinho maior, né, do que a cesárea. E aí, por ali, por aquele acesso, eu consigo ter acesso à diástase e ali eu vou costurando. Vou levantar esse umbigo desse paciente, levanto ele, não vou cortar por cima vai ficar intacto. Levanto esse umbigo, vem dando ponto, vem costurando, fecho completamente a diástase. Mas como você pega? O umbigo está aqui. Você passa pelo lado do umbigo? Não, assim? eu cepo ele por baixo. Eu vou no pedículo dele, solto o pedículo desse umbigo. Então a pessoa soltou o umbigo. Soltou o umbigo, ele sobe. Aí eu vou ali por baixo, trato completamente a diástase. Quando chega na altura onde estava implantado o umbigo, eu deixo aquele espaço ali, deixo ali um espaço, aí eu continuo aqui para baixo e faço a aplicatura embaixo também. Aquele espaço onde estava o umbigo, eu vou lá e enterro o umbigo lá de novo. Entendeu? Aí o umbigo não perde a profundidade dele. Entendi, posso até fazer cirurgia agora. Não pode. Por que você não pode? Porque eu não tenho excesso de pele. Não. Se bem que eu até tenho. Não, você até tem uma bobaginha lá, mas você não tem o quê? Diástase. Pode até ser que você tenha uma diástase de 2, 2,5, mas ela é cirúrgica? Não, não é. Por que não é cirúrgica? Porque não é distendido, seu abdômen é reto, é chapado. Entendi. Você tem uma diástase de 2, 2,5, mas que não muda nada na sua silhueta. Não tem sentido você querer tratar uma diástase de 2, 2,5 centímetros. Só porque está lá 2, 2,5 centímetros. Por isso que eu falo, diástase não significa que é cirúrgica. Por exemplo, o negócio do diastema que você está falando aqui assim. Tem gente que tem um diastema lá de 1 milímetro. É cirúrgico aquilo? É cirúrgico? Não. Tem que botar uma moldeira ali para poder fechar aquilo ali? 1 milímetro? Depende. Isso não, aí. estou perguntando a pergunta de ignorante, porque eu não entendo nada disso. Não, depende de vários fatores, inclusive estético. Quando tem um negócio de 1 milímetro, parece que tá com uma sujeirinha aqui. E todo mundo fica. Ué. Então tá, então desculpa. Então tira esse exemplo, pronto. Já vi que é para mim cheio. Tem alguma orientação, Thaís Alebs tá querendo saber de diástase. Vamos lá. Tem alguma orientação para melhorar a diástase? Tem sim. Esses exercícios que estão na moda agora, os hipopressivos, são ótimos para melhorar a diástase. A gente já até fez uma live sobre isso. Já fez uma live sobre isso, só procurar que tem aí. Gente, eu faço isso em casa. É muito legal. Esses exercícios, eles melhoram muito. Não tem efeito, tá? Tem que voltar a fazer. São exercícios ótimos que você movimenta lá os músculos oblíquos ali, né? E isso melhora muito a diástase, melhora a tensão do abdômen, o abdômen fica mais tensionado e você consegue resolver muita coisa, melhorar bastante. É só procurar uma boa fisioterapeuta, uma boa educadora física, que você vai se dar bem com isso aí. Mas, não é aquela quer dar uma pausa? Para poder... Não, porque tem um problema de não conseguir salvar depois de 1 hora, não tem um negócio desse? Tem quanto tempo já? 1 hora. Tem. E aí, não tem um negócio desse? Se der mais de 1 hora, não consegue salvar depois no feed. E aí? A gente normalmente dá uma pausinha e depois continua. Se você conseguir, melhor ainda. Eu acredito que dê, né? Então vamos tocar. Olha lá, hein? Uma vez a gente não conseguiu, não. Eu queria avisar que... Mas deu para salvar? Dá para salvar? Dá para salvar no celular. Nem que divida em 2 e... Tá, depois reposte. Tá. Uma paciente encaminhou foto, a Nayara. Legal. Primeiro eu quero mandar um beijo para Luziette Coimbra, que é uma fofa querida, amiga, paciente. A Aline também. Olha só que coisa mais gostosa. Então vai. Então vamos lá. Tudo zero. Vamos lá? Vamos ver a foto dela. Cadê? Manda Brasil. Vou mandar para cá, tá? Olha, valores a gente não consegue mandar pelo Instagram, né? Não tem como, tá? O Conselho de Ética não permite que a gente faça isso. E também porque os valores são totalmente individualizados para cada caso, tá? E aí? As cirurgias, sim, desde que esteja controlada na questão é uma doença autoimune, uma doença crônica, tem que estar controladinho lá, né? Gente, tem que estar liberado. As cirurgias, sim, desde que esteja controlada na questão é uma doença autoimune, uma doença crônica, tem que estar controladinho lá, né? Gente, tem uma pergunta aqui, peraí, rapidinho. A Mara Heller falou assim, chegando agora, doutor, já falou sobre o umbigo ficar escuro?
Sim, sim. Umbigo que fica escuro, umbigo que fica queloidiano. Fica bem pequeno, escuro. Pode Mas eu acontecer. nunca vi um umbigo. Não, a gente não tem esse problema. Ah, Porque o que acontece? Muitas técnicas operatórias promovem aquele umbigo estenosado, que é aquele umbigo fechado. É quando você coloca no umbigo uma tensão muito grande ali, você costura toda a sua cicatriz, todo o seu abdômen, você ancora no umbigo. Aí você pode ter uma tensão extra no umbigo e faz ele se tornar alvo de formações queloidianas. Então esse umbigo aí, ele às vezes fecha. Ele às vezes dá uma queloide muito grande, ele fecha. Fica preto. Preto o quê? Parecendo que tá sujo? Queloide, fica queloidiano, fica escurecido. É consequência de uma técnica diferente ali que sobrecarrega o umbigo. É uma sobrecarga da cicatriz umbilical. Então isso aí não tem jeito. Quando você tem esse tipo de situação, o que é bom evitar, né? É bom não ter esse tipo não realizar esse tipo de cirurgia para não sobrecarregar o umbigo. Mas quando isso acontece, o que tem que ser feito é o tratamento específico da cicatriz umbilical. Aí tem que avaliar cada caso, talvez alguns ajustes ali, alguns retoques no umbigo. Tem foto? Às vezes você curiosa com esse às vezes você umbigo pode preto. começar com uma corticoterapia nesse umbigo e por aí vai. Então, aí teve uma paciente aqui, que é a Poli, ela mandou, não é a Poli não, é a Nai Cristina. Ela mandou Cadê? Tá aí? Aí, ela mandou aqui, ó. A foto. Ela mandou. Mandou. Pode botar. Bota esse de frente. Isso. Pode mandar aí, ó. Ah, tá. Bom, vamos lá. Ela aqui tem tá sentada? Ela está sentada, depois ela está em pé. Você vê que em pé aqui tem até uma hérniazinha umbilical e depois ela está de lado. Então, de lado aqui, ó, você perceba que ela tem uma diástase, tá vendo? Uma distensão abdominal. Essa paciente parece ter um pouquinho de gordura visceral também. Logicamente que a gente vai avaliar isso na bioimpedância para poder ver qual o tamanho dessa gordura visceral, tá? A quantidade, para ver se a gente vai orientá-la a perder um peso, fazer diminuir um pouco a gordura visceral, para a gente poder ter lá êxito na cirurgia. Mas a cirurgia dela é um abdômen total, né? Ela tem aqui excesso de pele abaixo do umbigo, ela tem um abdômen distendido e o abdômen dela aqui com certeza é um abdômen total. É claro, é porque você percebe ali que quando ela senta, o abdômen dela dobra muito, tá vendo? Então, muito provavelmente a gente consegue resolver o problema dela com o abdômen total. Abdominoplastia porque total. ele está estufadinho, então parece, e ela é magrinha, não deve ser gordura visceral, deve ser diástase. É claro que a gente, palpando o abdômen, pegando, pondo a mão ali, você consegue definir algumas coisas. Aparentemente, a cirurgia dela é lógico, lipoaspiração, né? Claro, sempre tem que ter lipoaspiração, e na sequência da lipoaspiração é feita a abdominoplastia total, tá bom? É um abdômen difícil, né? Não é um abdômen fácil. É um abdômen difícil. Não, assim, porque não tem também tanto excesso de pele, né? Você perceba lá que quando ela fica bem esticada, não tem tanto excesso de pele assim. Pode até ser um caso desses que a gente opta por fazer um subtotal, sabia? Aquele caso que eu falei assim, ó, talvez você não tenha pele para poder chegar, então talvez a gente faça um corte menor, não toque no umbigo, ou seja, só por baixo, né? Uhum. Levanta esse umbigo, trata ele, a diástase ali, depois tira um excesso de pele pequeno ali abaixo do umbigo. Agora, pode ser que tenha depois um pouco de excesso de pele na região acima do umbigo. Ainda que eu acho que não vai incomodar tanto ela, porque quando ela senta, perceba, não existe pele sobrando acima do umbigo, só aquela gordurinha abaixo do umbigo ali. Então, pode ser que também ela se beneficie com o subtotal. Então, você vê que esse é um caso borderline, né? É um caso que a gente tem que ver, discutir essa decisão, né? E sentar com o paciente e explicar os pós e os contras para o paciente. Mas é um paciente que você pode partir tanto para o total quanto para o subtotal, a depender do que o paciente falar para a gente, no que vai incomodar mais ele no pós-operatório. Tá bom? Giza Portela, ainda em diástase, que está todo mundo interessado. Uhum. Eu fiz diástase e abdominoplastia, porém meu estômago ficou alto. Será que dá para ajustar? Não, então,
Pode ser, Gordura visceral. assim, sim, sempre é um pouquinho de gordura, mas pode ser que o cirurgião que operou ela tenha feito a aplicatura apenas do umbigo para baixo. Acontece muitas vezes, não estou falando que foi isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é comum. Às vezes o paciente tem uma diástasezinha que é principalmente ali abaixo do umbigo. Aí o cirurgião faz lá uma abdominoplastia mini, ou seja, um corte pequeno, vai lá, descola, vai até o umbigo, descola até o umbigo. Aí do umbigo para baixo ele dá ponto. Aí ele fecha. Entendi. Quando ele fecha aqui embaixo, aqui aumenta, aqui estufa, entendeu? Entendi, porque Então, a pressão vem toda para cima. Exatamente. Então pode ser que tenha sido feito isso aí. Não estou falando que foi. Entendi. Porque Mas quando você falou que descola, você cepa o umbigo e depois recoloca. Então ele não faz isso, assim. Técnicas antigas, etc. Pode ser que tenha sido feito isso. Às vezes você julga que se der só uns pontinhos ali abaixo do umbigo não vai acontecer, mas aí a paciente engorda a gordura visceral e aí... Ó, a Ana Paula Fischer quer mandar. Manda foto. Enquanto tiver aqui, a gente tiver gás, a gente faz diagnóstico. Não, mas a gente só tem mais 10 minutinhos de live, hein? 10 só ou 15. 10? Porque já está quase 9 horas da noite. Ah, que dó. 1h30 de live. É tão bom, né? Então vamos lá. Vai. Ó. Vai. Ana, é P. Fátima 42, não gostei do meu umbigo e ainda deu queloide e também fiquei com uma pochete abaixo do umbigo que me incomoda bastante, gostaria muito de refazer. Mas você fez, será que foi abdômen total? Então, pochete abaixo do umbigo normalmente não é abdômen total, né? Tem que ver o que aconteceu, né? Cada caso é um caso, a gente tem que avaliar a situação, né? Meu umbigo, Rai Lopes, meu umbigo ficou parecendo triste, meio fechado, puxando, parece para baixo. Mas aí no caso aí, umbigo triste, normalmente não é quando não se faz abdominoplastia. Bruna falou que mandou foto aqui, olha a minha foto, doutor. Bruna Surlo. Surlo, vamos ver aqui. Então, veja bem, umbigo triste é quando você faz uma lipoaspiração e você não faz retirada de pele. A retirada de pele dificilmente deixa o umbigo triste. Ao contrário, o umbigo fica esticado. Então, quando faz apenas a lipoaspiração, o umbigo pode ser que ele fique lá horizontalizado. Aí isso deixa aquele aspecto de umbigo triste. A solução para isso aí é fazer a plástica de abdômen. A Zete está aqui, a Zete Coimbra. Doutora Catarina, me nota, por favor, eu tenho fibromialgia, posso fazer? Pode fazer desde que esteja controlada ali. Tem que fazer uma avaliação lá com o reumato dela e ajustar isso aí e ter a liberação para cirurgia, para poder fazer. Entendi. Qual é a média de valor? A gente não pode passar. Ah, que legal, o Evandro tá aí, pô. Evandro é colega. Tudo bem, Evandro? Bacana. Que bom. Pergunta difícil. Tchela Cis. Qual o tratamento para a pessoa que tem tendência à cicatriz queloidiana, mas que precisa reduzir a quantidade de pele devido à perda de peso? Então, como eu falei, existe hoje uma infinidade de tratamentos para queloide. Olha, é comum os pacientes falarem comigo assim, eu quero fazer beta-terapia profilática. Beta-terapia é quando você usa aqueles procedimentos lá para poder... É como se fosse uma profilaxia pré-cirurgia, para poder tratar, para se evitar Deu uma parada. Deu um bug aí? Acho que deu um negócio aqui. Estamos com problema para reproduzir os vídeos, saiba mais. Ih, rapaz. Aí tá tudo bem, né? Tá normal? Internet, será? Aqui, ó. Então, quando isso acontece, né, no caso dela lá, ela estava falando, qual o caso que você está falando aí? Eu também esqueci. Se esqueceu? O que é que a gente está falando? Não. Isso aí já foi passado, mas queloidiana, cicatriz queloidiana. Aí o paciente ele opta por fazer lá, muitas vezes, a questão aquele tratamento profilático para poder evitar lá, né, a beta-terapia. Eu não indico beta-terapia, eu acho que beta-terapia é uma coisa até ultrapassada. Eu acho que hoje em dia tem tanta coisa para você poder evitar a queloide,
Você pode iniciar, como eu falei, a queloide ela é multifatorial. A primeira coisa sobre a queloide que a pessoa tem que saber é que existe uma tendência genética. Se você é aquela pessoa que usa um brinco, aí vem a queloidezinha no buraco do brinco, ou então tem uma espinha e tem uma queloidezinha na espinha, pô, isso, a pessoa tem a tendência, a queloide violenta. Então, de fato, começou, o problema é de base, né? Então, tem como fazer a cirurgia? Tem, mas você tem que tomar um monte de cuidado ali. Um paciente que não tem tendência a queloide já é meio caminho andado. Então, um paciente que corta e tal, e as cicatrizes são boas, né? Mas é porque eu nunca tive nenhum problema, mas a minha cesárea deu queloide. Pô, mas aí, veja, é a mesma coisa que eu falei sobre o cirurgião geral. O ginecologista, lá, o obstetra, ele não tem obrigação de fazer aquela cinturinha coaptadinha, bonitinha. Não. Às vezes ele dá um ponto ali meio que rápido ali, às vezes tem uma questão de urgência e não é o objeto da questão é deixar a sutura maravilhosa. Se você faz uma sutura um pouco mais rápida ali e você não tem tanto cuidado ali, pode ser que nas bordas da pele não fiquem coaptadas perfeitamente. Se você tem um encavalamento da borda aqui, ó, sobre a outra, ali você tem uma dificuldade na cicatrização, você vai ter uma formação queloidiana. Então isso é uma explicação. A outra explicação é uma pequena infecção localizada naquela pele ali, pós-operatório de cesárea, muitas vezes acontece isso, é comum acontecer, né? Então, a cesárea em si, ela tem vários fatores ali que podem desenvolver uma queloide. Às vezes a pessoa não tem nenhuma tendência a queloide, não tem nenhuma queloide no corpo, mas na cesárea tem, por conta de alguns fatores. Então, esse paciente não é que ele tem tendência a queloide, é que a cesárea teve, a cicatriz de cesárea teve uma queloidezinha. E isso não dá para condenar o obstetra ali, pelo amor de Deus, gente, é o que eu estou falando. O objeto da questão ali é a criança, é o bebê. Não dá para poder falar que o obstetra não trabalhou direito porque você desenvolveu uma queloide ali na cesárea. Por favor, hein? Isso aí... Isso aí. Ô, Ana Cláudia Nascimento, eu não vi a sua pergunta e apagaram as perguntas acima. Aqui, ó, foi apagado. Sim, entendi. Não conseguiu mais ver, desapareceram. E aí você manda de novo a pergunta? Pecinha aqui, deu problema aqui. Não. Pecinha. Entre o computador e a parede. Não tô vendo. Manda de novo. Manda de novo aí. Agora, aqui, ó. Mandou? Peraí. Ó a Kelly aqui, ó. Ó, doutor, tenho 33 anos, altura 1,58, até marquei minha consulta para o dia 31 com o senhor. Opa, vamos lá. Queria saber se é necessário emagrecer para operar. 1,58 e... Quantos quilos? Não falou, quantos quilos, Alana? Conta para mim. Não falou quantos quilos. Olha, veja bem. Tenta chegar o mais magro que puder para a cirurgia. O ideal é que você esteja no IMC abaixo de 25, né? Para todo mundo que chega no consultório, para fazer uma plástica, uma abdominoplastia, uma lipo. O IMC abaixo de 25, gordura visceral abaixo de 12. Isso é o ideal, né? Para poder as pessoas terem êxito na cirurgia e terem chance de sucesso na cirurgia. Porque o que acontece? A gente só consegue, quer dizer, Júlio só consegue limpar 5% do seu corpo, seu peso corporal. Então, de lipo, ele gosta... Fora a peça abdominal não entra nessa conta. Tá, mas a lipo. A lipo. Então, ele gosta de fazer todo aquele desenho, contorno e vai... Só que ele não consegue se tiver com excesso de peso, porque esse 5% fica muito pouquinho. Entendeu? Então não dá para fazer o desenho adequado. Você tem muito mais chance de entregar um belo resultado quando você tem um paciente mais eutrófico. Ou seja, se você tem um paciente lá que está mais no peso, você consegue entregar um resultado melhor, porque você tem chance de lipoaspirar não só a cintura e a barriga, mas também ali um pouco mais do dorso, um pouquinho, às vezes um pouquinho da coxa interna, fazer um desenho melhor do abdômen. Então o paciente chega lá com muito excesso de peso, você normalmente fica só no abdômen, na cintura ali, e não tem como fazer muito mais coisas, porque senão você estoura o limite de lipoaspiração que você pode fazer. Isso aí. Ó, a Alana falou que está com 85 quilos. Está um pouco acima, né? 85 quilos, 1,58 m. Com 58? 58, tá um pouco acima. Então, assim, o que vai acontecer com você? A gente provavelmente vai pedir para você emagrecer um pouquinho, tá bom? Chega no consultório, a gente vai traçar um plano, uma meta, vamos traçar uns objetivos, dá para poder fazer a formatação e o planejamento da sua cirurgia,
mas certamente eu vou te colocar no programa de emagrecimento, que inclusive a gente tem lá no consultório também, né? Temos também, tá? É. A Kelly Schwanz, que é uma querida amiga. Eu falei com Nossa, você, né? ó, meu corpo que diga, Catarina. Onde eu passo, meu bumbum é de julho. É isso Não, aí. fala um negócio desse Ela que tá vai... querendo tecnologia agora para flacidez na perna, olha aqui, ó. Aham, sim, Estamos sim, com o sim. Renuvion ali que está dando excelentes resultados, viu? O Renuvion é sensacional. Mas não é milagroso, tá, gente? Tem que falar sempre isso aí. O Renuvion é uma coisa maravilhosa. Realmente é uma tecnologia muito segura. Eu considero a mais segura de todas as tecnologias de retração de pele, porém não é milagre, né? A gente tem as limitações do Renuvion também, tá? Isso a gente tem que saber. Uma indicação de lifting de braço é uma indicação de lifting de braço. Você não vai trazer um paciente que tem indicação de tirar a pele do braço, converter aquilo ali numa retração de pele por Renuvion, tá bom? Toda tecnologia tem uma limitação. Uma limitação. Né? O que o bisturi e o corte, efetivamente falando, é muito mais invasivo e dá um resultado mais arrojado. Né? Cadê? A Bruna mandou a foto, ela está aqui, manda a minha foto. Ela quer ver se tira a cicatriz do piercing que ela tem e tudo mais. Isso é outro problema. Todo paciente que vem com uma cicatriz de piercing lá, o que você tem que entender? Se o seu caso for um abdômen total, para você tirar a cicatriz de piercing, você tem que cortar além do umbigo. Você tem que ir um pouquinho acima do umbigo para tirar o piercing também. Às vezes você não consegue nem chegar no umbigo, que é o que eu estou falando aqui. Às vezes você não tem pele para isso. Então a cicatriz do piercing, ela é um extra, tá, gente? É um plus. Se você conseguir tratar o abdômen total e já conseguir chegar no umbigo, já é uma coisa boa. A cicatriz do piercing, normalmente, a gente sempre explica para o paciente que é uma coisa que às vezes não consegue tratar. Porque o piercing, ele está acima do umbigo. Eu tenho. Então, ele está acima do umbigo. Então você teria que fazer a plástica de abdômen e ter aquele negocinho para tratar. Não tem problema, pode tratar sim, mas às vezes fica um Tzinho aqui, né? Fica aquele abdômenzinho com Tzinho. A época da Carla Pérez pegou todo mundo, né, gente? Todo mundo queria fazer piercing. É por causa da Carla Pérez que tinha piercing? Foi, né? foi. Que beleza, hein? Na época da Carla Pérez. Vamos lá. Juliana Castro. A diástase pode ser causa de dor nas costas e azia? Pode, pior que pode. Existem casos de diástase tão intensas e tão volumosas em que o paciente realmente ele tem uma desestruturação do arcabouço osteomuscular. O paciente ele tem uma dissociação do tronco em que ele tem uma alteração do centro de gravidade dele. E isso aí, os fisioterapeutas ali, eles têm hoje em dia como melhorar muito isso aí com esses exercícios aí de RPG, inclusive. Tem uma questão também de posicionamento aí, os fisioterapeutas e tudo. Esses movimentos hipopressivos que podem ajudar bastante nesses pacientes. Já vi muitos casos em que o paciente tem problema de epigastralgias e questão de azia e postural, dor de coluna, dor na coluna e uma série de coisas. Já tive alguns pacientes com esse tipo de problema. Pode acontecer, por conta de diástase. Outro dia chegou no meu consultório uma moça, engraçado o caso dela, porque ela é uma moça linda, ela é do interior, ela é jovem, e aí ela ligou para o consultório antes e ela teve uma informação distorcida, porque ela queria muito operar comigo. E aí a secretária deu informação errada, porque quando ela ligou para lá, ela falou que ela teve um acidente, e o acidente dela teve uma queimadura associada ao acidente. Queimadura não era o principal problema dela. O principal problema dela foi que ela teve um acidente grave, ela fez teve uma série de lesões intra-abdominais, inclusive com perda de baço e costura de fígado e quase morreu. Foi um negócio brabo lá. Mas graças a Deus ela teve um bom atendimento. O cirurgião lá foi brilhante, conseguiu salvar a vida dela, na cidade dela. E aí ela teve alguns problemas e tudo, inclusive um problema estético gravíssimo na parede abdominal. Porque, voltando,
O cirurgião fez um trabalho maravilhoso. Uhum. Ele salvou a vida dela. Tá certo? Salvou a vida da moça. Só que a barriga dela ficou totalmente destruída, porque ele teve que fazer um corte de laparotomia e teve que fazer um corte lateral também para poder chegar no baço. Teve um corte para a esquerda ali para poder abordar o baço. Acredito que tenha sido isso, né? Para poder fazer a esplenectomia. Então, certamente foi uma urgência. Então, isso detonou completamente a parede abdominal dela. E aí ela teve essas sequelas todas ali da parede abdominal. Quando ela ligou para o consultório, ela falou que teve uma queimadura. Ou seja, chegou para mim que se eu tratava queimadura. Eu falei com a secretária, não, eu não trato queimadura, eu sei tratar queimadura, trabalhei muito com queimadura a vida toda. Mas como eu não trabalho com convênio, eu não vejo sentido nenhum a me procurar. Vai no cirurgião que trabalha com convênio, que ela vai ter essa assistência pelo plano de saúde dela e tal. Então retornou para ela a explicação de que eu não tratava aquilo ali. Mas aí ela teve essa negativa, né? De que eu não poderia fazer o caso dela. Isso foi um mal entendido ali na conversa. Mas um dia, mesmo assim, ela insistiu e falou, não, quer saber o negócio? Eu vou lá mesmo assim. Mesmo ele falando que não vai tratar de mim, eu vou lá. Ela chegou lá no consultório, ela contou a história dela, né, e tudo. Essa menina é linda, ela mora lá no interior, do sul do estado. E aí ela contou para mim o caso dela, eu olhei aquele negócio ali e falei, cara, assim, eu adoro esse tipo de caso, porque é um caso que você consegue... Desafiador, né? né? Desafiador, e você tem ali tudo para poder... Pô, é o que você pode colocar ali onde você pode fazer o que você sabe fazer de uso, assim, você tem noção, como o caso dela foi legal. E estruturou completamente o abdômen dela e tudo, e ficou muito bom. A diástase dessa moça foi a maior diástase que eu peguei na vida. Sério? Sim. E quantos anos ela tinha? Ela tem... Não, mas veja, a diástase dela... Foi traumática. Por conta de trauma. O abdômen dela estava completamente aberto. Uhum. As duas bordas do músculo reto abdominal completamente destruídas. Então, uma estava para cá, outra estava para lá. Quando eu abri aquele negócio ali, o negócio afastou mais ainda. Não. Então, para fechar aquilo ali foi uma luta. Mas, graças a Deus, com as minhas andanças pelo mundo afora e aquele monte de cirurgia do trauma que eu já fiz, a gente conseguiu fazer ali. Mas foi uma cirurgia muito desafiadora e foi muito legal. E consegui reconstruir o abdômen dela, coloquei no lugar certinho e ficou muito, muito, muito bom o caso dela. O caso dessa moça ficou maravilhoso. E foi quase um paciente que eu não pude tratar, por conta de mal entendido, você vê? Muito legal. E aí ela vai voltar agora para fazer mama. Ah, que legal. Quando ela for fazer a mama, eu vou dar mais uma retocadinha no abdômen dela ainda, vai ficar mais bonito ainda. Vamos lá, acabou? Não, é porque eu tive que reiniciar. Ó, semana que vem vamos fazer outra live, semana que vem ou daqui a 15 dias? Sabe o que eu quero falar agora? Quê? Você vai gostar. Sabe aquele dia que o pessoal lá do Royal chegou para mim e falou assim, olha, quero conversar com você, uma coisa muito séria. Eu falei, o que é? É igual quando chamo o Sara para conversar. Nossa eu falei, Senhora! Que é? Aí eles falaram assim, olha, a gente está querendo saber aqui, isso foi abordado lá no Royal. Olha só, gente, presta atenção nessa. Foi abordado lá no Royal, no hospital onde eu opero, um dos hospitais onde eu opero, e aí a enfermeira da CCH virou para mim e falou assim, olha, tem que conversar um negócio muito sério com você. Eu falei, pois não. Prestar esclarecimentos. Prestar um esclarecimento aqui. Eu falei, pois não, tô às ordens aqui. O que aconteceu? Porque, veja bem, gente, índice de infecção hospitalar. Todo e qualquer cirurgião, plástico, cirurgião ortopédico, cirurgião geral, cirurgião do raio que eu parto, todo cirurgião tem infecção hospitalar. Um índice. Tem um índice de infecção. No seu portfólio você tem lá sua estatística que varia lá entre 3% a 7%, a depender da sua especialidade. É o normal. Né? Quem trabalha com cirurgia ortopédica tem 7, 8, 10% de infecção. Quem trabalha com cirurgia do trauma, muito mais. Quem trabalha com cirurgia plástica fica entre 2% a 5% de infecção, porque isso é estatística. Só que ela me abordou, eu já sabia que um dia esse dia ia chegar, eu já sabia que esse dia ia chegar. Ela virou para mim, quero saber o que está acontecendo aí. Eu falei, por quê? Porque você saiu de um índice de infecção trivial para 0. O que está acontecendo?
Que legal, né? A gente está Porque o há o quê? zero- Mais de 10 meses Tá. com índice zero de infecção. É zero? É zero. Dá para dizer que é zero? Né? Zero. Qual que a gente É, tem? porque a gente, assim, lógico, a gente está falando de infecções envolvendo prótese de mama. Porque o maior problema do cirurgião plástico é a prótese de mama. A prótese de mama é um corpo estranho. Quando você coloca uma prótese de mama, você tem em torno de 5% de infecção. E uma prótese de mama infectada é muito chato, porque o paciente tem que tirar a prótese. E aí você tira a prótese, fica lá uns meses sem a prótese e tal. Aí o marido reclama? O marido reclama, É é o um caos, modo borogodó. é o caos. Só que a gente está criando uma estratégia muito robusta e muito questionável, acredite. Né? Tudo é questionável nessa vida, né? Até que vire protocolo. E a gente está colocando isso como protocolar e já tem 10 meses que a gente não tem uma prótese perdida. Não é isso mesmo? 10 meses? 10 ou... não, acho que menos um pouquinho. Não, 10, amor. A gente não Eu tem. estou contando. Porque Eu estou contando. esse... Então, igual obra, assim, estamos há 10 meses sem acidente. Por quê? Porque a gente tem colocado algumas coisas ali nesse protocolo muito legais que a gente vai falar na próxima live. Isso. Né? E assim, muitas vezes o paciente vê a quantidade de exame, vê a quantidade de exigências, tanto no pré quanto no pós. E Mas reclama. Acredite, é para o seu bem, é para a segurança e a gente está se aproximando Vamos falar cada desse dia protocolo mais na próxima da live. cirurgia segura, que não existe, né? Cirurgia segura, nada é seguro na vida, mas a gente está aproximando. Mas a próxima live já está marcada, a gente vai confirmar se vai ser semana que vem ou se vai ser daqui a 15 dias. Para falar sobre esse protocolo e eu acho que vocês vão adorar essa live, porque vai ser super sensacional. Adoro essa palavra, né? E a gente vai falar sobre esse protocolo, é muito legal mesmo, e isso está, assim, realmente deixando a gente muito feliz, porque no momento que você chama a atenção, porque você está saindo de uma estatística trivial para uma coisa realmente fora do comum, então isso é muito legal. Isso é a certeza de que a gente está fazendo... Está no caminho certo. Que a gente está no caminho certo. Não é fácil, não é simples, é trabalhoso, mas é para vocês, é para dar melhor resultado com maior segurança. Isso aí. É o que a gente tem que fazer. É paz também, paz para todo mundo. Pessoal, vamos encerrar? Tá bom, já falamos demais já. Gostamos muito da live de hoje, acho que deu para entender mais ou menos aí sobre abdominoplastia, sobre as indicações de abdominoplastia, sobre aquilo. Não dá para falar tudo, né, gente? Mas acho que quase 2 horas de live, acho que deu para falar muita coisa, né? Deu para a pessoa, se a pessoa chegou agora, daqui a pouco dá uma olhadinha nessa live, que dá para você ter um apanhado geral das indicações, daquilo que é lipo, daquilo que é plástica de abdômen total, daquilo que é subtotal e tal. Isso tudo está muito bem explicadinho nessa live e eu acho que vai ser bacana você rever, você que não viu. A gente se assusta com a quantidade de exame, olha aí. É isso aí. Mas é necessário. Não é à toa que a gente pede esses exames aí. A gente faz aquilo que é protocolar, tá? E veja, é melhor pecar pelo excesso. Tem muito paciente que fala assim, você é doido? Você está pedindo Covid até hoje? Peço Covid. Sabe por quê? A gente passou por uma pandemia. A gente viu o que aconteceu. Imagina você estar no pós-operatório e o paciente desenvolve uma Covid no pós-operatório. Outro dia um amigo nosso pegou Covid e aí quase morreu. Entendeu? É mesmo. Ficou muito mal. Mal pro cara. Então, assim, não dá. Ainda está debilitado. E vou falar para vocês uma coisa. Eu suspendi uma cirurgia, umas 2 cirurgias esse ano por conta de Covid e foi bom ter suspendido. Porque a pessoa não ficou bem, assim, não é que ela gravou e tal, mas ficou aquela gripe forte. Imagina você ter um paciente operado, cirurgia tripla, no pós-operatório, que já é um modo borogodó, ainda por cima com Covid. Tem sentido. Então, assim, qual é o problema de a gente pedir... Qual é a reação perante um quadro inflamatório grave? Estou falando de Covid, mas tem mais um monte de coisa. A gente pede um monte de coisa aí que não tem por que não pedir, gente. A gente está falando de vida. A gente não pode negligenciar a vida. Né? A gente estivesse falando de qualquer outra coisa, mas então é de vida. Então a gente tem que ter esse tipo de responsabilidade. Tá bom? Então é isso aí. Próxima live então vai ser sobre essa parte. Vai ser muito legal também. Tá bom? Joia, Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Muito bom estar com vocês.